Estamos em mais um Prevcast e hoje nossa convidada é a Suelen. Suelen é engenheira civil, também trabalha com prevenção contra incêndio aqui na minha cidade e veio contar um pouco pra gente tanto a trajetória quanto todo o impacto que a gente sentiu com o incêndio da Boate Kiss, né, Su? Sim, bom, meu nome é Suelen Bertual, eu trabalho com a parte de prevenção contra incêndio desde 2015, então, igual eu estava comentando com a Rê, eu ainda não trabalhava exatamente na área em 2013, quando aconteceu a Kiss, o incêndio da Kiss, mas como a gente trabalha muito com obras que já têm projetos de antes, que a gente vem fazendo atualizações, a gente consegue sentir a diferença dos projetos de antes da Kiss para os projetos de agora e consegue sentir também em relação à fiscalização, a cobrança disso e a consciência das pessoas depois que esse acidente aconteceu. Não vamos dizer, não sei se a gente pode dizer acidente, né? Mas depois que essa tragédia aconteceu. Na verdade, tanto eu quanto você, a gente não pegou, né, essa transição de norma que vinha para daí chegar toda a questão da Kiss, porque a gente começou a trabalhar. Eu entrei na faculdade em 2013, acho que você também, né? Também. Então a gente entrou na faculdade e estava tendo toda a questão do incêndio. Mas justamente o que você falou, quando a gente pega obras antigas, a gente vê que eram poucas coisas que exigiam, eram poucas coisas que eram cobradas, tinham poucas É medidas. totalmente diferente. A gente fica assim até surpreso de ver obras ali aqui no Paraná, né? Nos outros, cada estado tem a sua normativa, mas aqui no Paraná, antes do Código de 2012, era totalmente diferente. As obras que a gente pega não tem sistema de alarme, não tem controle de material de acabamento e revestimento, não tem nada disso. Era só os hidrantes, algumas nem sinalização, não tinha, né? A gente tem que colocar a Uhum. sinalização de emergência agora, porque realmente não tinha. Então era só os hidrantes, extintores e iluminação de emergência e acabou. E quando tinha Quando iluminação, tinha né? Porque eu já peguei iluminação. bastante projeto que era extintor e hidrante. Pronto. Exato. Então, assim, foi uma mudança bem radical, assim, que a gente vê, não só nos projetos, como nas fiscalizações e na conscientização das pessoas, né, em relação à importância da prevenção contra incêndio. Isso, você falou que entrou em Prev em 2015. Isso? Isso. Por quê? Como? Conta um pouquinho, Não, brevemente. em 2015 eu estava no terceiro ano da faculdade e aquela história de querer achar estágio, quero começar logo a atuar, porque eu fiz universidade, eu fiz faculdade na Unioeste, que é a universidade pública aqui, e eu vejo a Unioeste, assim como outras universidades públicas, muito acadêmica. Então, assim, é um mundo que o pessoal tá bem voltado para a academia. E a gente tem aquela vontade de ir para o prático, né? Para ver o que você tem no mercado de trabalho. E aí eu fui vendo vagas de estágio e tal, e eu achei uma vaga de estágio na parte de projetos hidrossanitários de prevenção. Me inscrevi. E daí eu tava viajando com os meus pais nas férias de janeiro, me ligaram para fazer entrevistas, até comentaram que eu não era a primeira da lista, mas as outras duas primeiras candidatas não deu certo. E daí eu acabei entrando e gostei da área e tô aqui até hoje. Continuei como estagiária, depois como empregada, depois como sócia do escritório e tamo aí. E foi seguindo. E quando você entrou em 2015, acredito que. Porque em 2013 foi a Kiss. Então, aqui no Paraná, aqui em Cascavel especificamente, em 2013 começou aquela cobrança loucamente de projeto. A gente começou a trabalhar bastante com isso. Eu lembro que eu estava estagiando também. E foi nessa época que surgiu esse setor, né? Criou-se um setor de prevenção contra incêndio dentro dos escritórios de engenharia. Então, aí a gente começou a trabalhar bastante com isso, o quartel era sempre lotado. Em 2015, quando você entrou, o que você sentiu, assim? Ainda vinha resquício da Kiss ou isso já nem se falava mais? Logo que eu senti que eu entrei no estágio, eu senti que já tinha baixado um pouco esse fervo que fez no começo, né? Porque logo que aconteceu o incêndio, eu acredito que até o próprio senso de responsabilidade do corpo de bombeiros, das pessoas, veio aquele susto. Então, assim, vamos regularizar. Até nas normas que a gente vê, deu assim, as normas deram um salto muito grande e depois até foi flexibilizando um pouco porque foi um baque muito grande, né? Em 2015, quando eu comecei a trabalhar com prevenção, eu vejo que já estava um pouco mais assim aqui no Paraná em 2014, as normas foram um pouco revisadas. Ali já tiraram alguns itens que antes tinham colocado por causa da Kiss, que viram que, tá, calma, também não era assim, né? Então já estava um pouco amenizado, mas a gente sabe que foi necessário acontecer alguma coisa para o pessoal começar a olhar melhor para a prevenção, né?
Na verdade, a Kizzy, até entrando agora nesse assunto, imagino que com esse seriado que veio à tona, os dois, né? Porque a Globoplay postou um, a Netflix também. Então, eu acredito que com esse seriado vindo à tona, talvez a gente vai ter um outro boom na prevenção, porque gerou Sim. uma conscientização, um sentimento, uma empatia muito grande, né? Todo mundo no Instagram, na verdade, a gente só tem isso nos últimos dias. Então, acho que vai dar um outro boom. Mas, como a gente já acompanhou em outros casos, dá aquele boom, todo mundo acha meu Deus, preciso cuidar, e daí cai de novo, né? Exato. Quando você assistiu já o seriado? Você falou. assisti o da Netflix, assisti. E o que você sentiu? O que você achou? Qual foi a sua opinião sobre? É aquela história, né? A gente se colocar no lugar daquelas pessoas que estão vivendo aquilo, a gente para pensar, claro, eu penso isso todos os dias, a importância do nosso trabalho. Para nós que trabalhamos com prevenção, eu sinto muito a responsabilidade em cima disso. Até tem as divisões de responsabilidades quando a gente fala em prevenção, porque o projetista é responsável por dimensionar corretamente as medidas, a construtora ou o proprietário ali é responsável por instalar corretamente e fazer manutenção. Então, tem que fazer manutenção. Só que como eu estou ali no começo, nós, né, estamos ali no começo do processo, eu me sinto responsável por orientar ele completamente. Então, assim, tudo que pode acontecer naquela cadeia, eu penso, se eu avisar aqui no começo, se eu tiver uma orientação boa, isso pode ser evitado. Então, eu puxo muita responsabilidade para mim e assistindo aquilo, isso aumentou mais ainda. Porque você pensa, poxa vida, olha o que a gente pensa que nunca vai acontecer com a gente, mas tudo é possível, né? Com algum acidente. É claro que, assim, lá parece que tava tudo certo para dar errado, né? A questão do forro, a questão das saídas, aquela edificação estava irregular, né? Não é só, ela não estava atendendo às normas da época, não é que as normas da época eram inferiores, tinham menos exigências, mas ela já não estava regular, né? Então, assim, a gente vê a importância de seguirmos, até a gente se depara muito no dia a dia, às vezes, com clientes que falam assim, mas isso aí não dá para dar um jeitinho, não tem uma brecha na norma, não sei o quê. Poxa, até onde vale a pena você querer dar um jeitinho, né? Até onde vale a pena você querer economizar um pouco aqui para depois lá na frente a gente ver na série o desespero do dono da boate, né? Que tentou se matar, inclusive, porque ele sentiu a responsabilidade de estar funcionando sendo que ele estava irregular, né? Então a gente sente essa responsabilidade. Eu, como projetista, senti muito essa questão de responsabilidade quando eu finalizei a série. Cada episódio, cada momento, eu pensava em todas as obras que a gente já projetou, em todas as RTs que eu já emiti, e será que aquilo lá tá funcionando certo? No outro dia mandando mensagem para todos os clientes para ver se estava tudo ok. E aquela preocupação, porque é uma responsabilidade grande. A gente fez a mesma coisa, começou a fazer fiscalização em todos os bar, restaurante, vamos ver todo mundo. Porque realmente é uma responsabilidade grande, é uma responsabilidade que não é notada, né? Exato. Eu vejo muito que o pessoal, é só fazer um projetinho, é só ir lá fazer um projeto, tá tudo bem, não preciso cuidar com isso, não preciso cuidar com aquilo. Mas, na verdade, a nossa responsabilidade, por mais que a gente sabe, pegou fogo, o projeto tá tudo certo, beleza, você não responde. Mas tem uma responsabilidade interna, né? Tipo, poxa, será que eu orientei aquele cliente da maneira que precisava? Será que aquela instalação foi feita? Será que meu projeto tinha detalhe suficiente para aquela instalação sair de maneira perfeita ou, né, de uma maneira eficiente que seja? Então, eu acredito que toda essa questão do seriado ter vindo, toda essa história ter vindo, talvez vá trazer, e eu espero que sim, que eleve muito o nível de consciência das pessoas, né? Tanto do proprietário dos imóveis, que às vezes não leva a sério, mas naquele caso ele sentiu o peso, né? Eu sempre brinco que médico mata de um em um, a gente mata de dezenas, porque nunca vai ter só uma pessoa naquele lugar. Daqui, que é um escritório, que é pouco, ainda assim deve ter pelo menos umas 30. Então, a gente já tá, fazendo vezes 30 o risco que um médico, por exemplo, corre. Então, acho que espalhou muito e mostrou muito a responsabilidade que cada um carrega. E aí, é muito interessante o que você falou, né? Poxa, a gente tá aqui no comecinho, então a gente sente essa responsabilidade do trajeto inteiro. É muito o que eu falo no escritório, né? A gente não pode negligenciar medida preventiva. É a única coisa que a gente não pode passar por cima, que a gente não dá para negociar. Então, acho que trazer a importância disso pro pessoal até que tá assistindo, que às vezes também acredita que, é só colocar extintor, plaquinha, qual a dificuldade disso, Ellen? Por que precisa estudar para isso? Para que uma pós? Então, acho que trazer essa responsabilidade, o peso que isso tem,
o quão sério esse assunto é muito importante, né? É muito necessário. Com certeza. Até ontem ainda eu comentava com uma colega que ela terminou o curso de prevenção há pouco tempo, está querendo começar a atuar na área. E dentro do curso o pessoal falou um pouco sobre precificação. E comentaram com elas o preço de projetos simplificados, memoriais simplificados aqui. Ela falou, eu achei muito barato. Eu vou assinar uma RT, eu vou colocar o meu nome, eu vou estar responsável por aquilo só por isso. Eu falei, olha, a gente tá cada dia lutando mais para tentar valorizar o nosso trabalho, para mostrar o quanto é importante, não só pela questão de valor do projeto. A gente sabe o valor do nosso serviço, a gente está tentando mostrar isso, mas mostrar o valor da prevenção em si, né? O quanto que isso tem de importância na sociedade, e é uma questão da gente conversar com os clientes também cada vez mais. O que eu sinto não só a responsabilidade sobre ter um bom projeto e executá-lo, mas muito mais ainda a questão de manutenção e você saber operar os seus sistemas. Isso que também é uma coisa que eu vejo que agora está começando a ser cobrado mais, que antes não tinha tanto, mas assim, o proprietário, o responsável pelo uso da edificação, saber o que ele tem instalado ali, como usar, de quanto tempo precisa fazer manutenção, porque isso é uma coisa que muitas vezes, assim, entregou a obra, tô a chave aqui, pronto, acabou. O cara não sabe operar a central de alarme dele, o cara não sabe, muitas vezes não é obrigatório na edificação ter brigada de incêndio, então às vezes o próprio hidrante ninguém sabe mexer, o extintor ninguém sabe mexer, então a gente pensa assim, poxa, mas para que então que eu tô projetando tudo isso e não vai ser usado? Então essa conscientização do proprietário, do responsável pelo uso, de que o pessoal tem que saber o que fazer num caso de incêndio, eu acho que é muito importante, que a sociedade toda devia pensar nisso. Até semana passada, aconteceu um princípio de incêndio na casa da diarista que vai lá em casa. Pegou fogo no quarto dela. E foi bem engraçado porque eu liguei para ela no domingo à noite para combinar algumas coisas da semana e ela atendeu o telefone e falou, Suelen, tá pegando fogo na minha casa. Eu falei, meu Deus, tá pegando fogo na casa Rosa. E daí e aí aquele desespero, daí depois que aconteceu tudo aquilo, graças a Deus ficou só no quarto, não se espalhou, o bombeiro chegou rápido. Eu fiquei pensando, a gente tem extintor em casa? Em casa não. Eu tenho no meu carro. Mas eu fui olhar embaixo do carro, ele fica tão bem preso lá, que eu não sei nem se eu conseguia tirar aquilo numa hora de desespero. A partir daquilo eu arranquei meu extintor debaixo do carro, deixei ele mais acessível e combinei com o meu esposo que a gente vai ter um extintor em casa. Por quê? Porque a gente fica com esse negócio assim no coração, né? Por mais que a gente saiba, tem outras formas de apagar, abafamento, enfim. Mas você vê que pode acontecer em qualquer lugar. E depois ela chegando lá em casa contando que ela perdeu todas as roupas dela, que queimou a cama dela, queimou tudo. Então, assim, você vê... E ela batalha tanto para conseguir aquilo e se acabou. Então, assim, as pessoas terem consciência de que o fogo destrói mesmo, e que pode acontecer, né? Pode acontecer com qualquer um. Então... E é engraçado, Su, que é o que a gente fala, né? O fogo, ele não escolhe onde vai começar, porque vai começar. Eu sempre falo, gente, não tem cor, não tem estilo, não tem rico ou pobre. Ele simplesmente começa e ele se alastra. E se você não tá preparado, ele toma conta de tudo. Em questão de segundos, tudo deixa de existir. Essa questão que você falou de ter extintor em casa é algo que eu sempre questiono muito aqui do Brasil. Porque no Brasil a gente não tem extintor, nem detecção, nem chuveiro. E eu lembro que quando eu fui visitar um colega meu na Noruega, dentro de todos os apartamentos tinha chuveiro e tinha detecção. Inclusive, com todos os meus dotes culinários, quando a gente, sei lá, tava fazendo comida e queimou alguma coisa, já aciona, todo mundo já sabe o que fazer. E ele até comentava que na faculdade, a cada tantos meses, acontecia uma evacuação de teste. Para todo mundo saber sair, onde acionar, como fazia, operar. Falou, cara, a galera aqui, se acionar um alarme, o pessoal conjura dentro da sala porque acha que alguém tá brincando. Então, tipo, olha como a consciência, ela é diferente, né? E precisa dessa consciência. Eu tenho um tio que é bombeiro e ele tem um extintor em casa. E ele sempre falou, cara, em casa tem que ter um extintor. E tenha um de CO2. É mais caro, mas ele vai ser muito mais eficiente para sua casa. Então, eu acho que trazer essa consciência, né? Mostrar para o pessoal a importância disso, não só de um projeto, mas de saber lidar, saber entender como que o fogo se comporta, por que qualquer um tá sujeito a passar por isso, né? Tipo, qualquer edificação,
a ter essas manutenções em dia, saber operar igual você falou, né? Porque beleza, tenho extintor, tenho hidrante, tenho alarme, tenho tudo, mas começa a pegar fogo, eu não sei nem que eu preciso desligar a chave elétrica da edificação. E isso vem muito, eu acredito, da nossa parte como projetista. E a gente que tá aqui na ponta, acredito que se a gente muda a nossa consciência, a gente consegue ir espalhando no restante. Aos poucos, né? Aos poucos. Baby steps. Yes. É formiguinha, né? É passo de formiguinha. Mas acredito que seja mais fácil a gente que tá aqui na ponta ir levando para outras etapas do que esperar de que quando chega lá no final alguém tentar trazer isso para cá, né? Não Sim. faz sentido. A gente até começou assim... É claro, a gente... Não sei vocês lá no escritório, mas a gente está o tempo todo melhorando os processos, melhorando os memoriais, melhorando a apresentação, porque sempre tem uma coisa ou outra que você pensa, isso eu posso mostrar para eles aqui. Exatamente por isso, às vezes não é responsabilidade minha. Por exemplo, assim, avisar eles que no treinamento da brigada é interessante tal e tal item. Isso quem vai dar o treinamento da brigada é que tem que saber, mas se eu colocar ali já não ajuda? Já não desperta uma consciência? Às vezes, se o responsável pela brigada não fez isso, o proprietário que leu aquilo e viu que eu apresentei, ele vai falar, opa, mas precisa disso, cadê? Eu vi. Então, assim, vamos começar por aqui. Então, a gente tá sempre melhorando, porque é engraçado. Você pode trabalhar com, acho que é engenharia, assim, né? Não só prevenção. Você pode trabalhar com isso há 15, 20 anos, você sempre tem uma coisa nova para aprender, você sempre tem um desafio novo, você sempre tem uma coisa para acrescentar. A gente fica até meio doido às vezes, né? Então tá sempre melhorando. O Caio Carneiro sempre fala nas aulas que conhecimento é um alvo móvel. Quanto mais você vai buscando, mais longe ele vai ficando. E é muito isso. Eu acho que isso em todas as áreas. E na Prev, o que é mais complexo, eu acredito, é que a gente não tem muitas informações no Brasil. Então essas informações sempre vêm de fora. Só que até chegar no Brasil, lá fora já atualizou, 3 vezes. Sim. Então, por isso que a gente pega, né, toda essa atualização, toda essa mudança muito repentina. E você comentou muito bem, a gente tem que melhorar cada vez mais o projeto, isso é muito importante. Eu escuto muita gente falando assim, ninguém nem vai ler o projeto. Por que eu vou colocar essa informação? E realmente, é raro quem lê, é raro o cliente que sabe abrir uma prancha e vai dobrar e vai entender. Mas se uma pessoa lê, já é o suficiente, né? Sim. Já mudou. E pelo menos você fez ali o seu trabalho, você tentou mostrar, tentou explicar. No escritório a gente começou agora sempre a entregar aquele caderno com todas as especificações, porque foi uma maneira que a gente encontrou, Su, de fazer com que o cliente queira ver. Porque ele fica tão feliz de receber que ele fala, nossa, deixa eu ver tudo que tem. E aí ele valoriza, e ele fala, nossa, é tudo isso realmente que precisa? Então, é uma consciência que a gente tá colocando aos poucos, sabe? Tentando inserir, que eu vejo que é esse caminho que a gente vai seguindo. Né, baby steps, como eu falei, passos pequenos, passinhos de formiguinhas, mas que eu vejo um futuro muito, muito leve para esse cenário. Eu acredito que sim, eu acredito que a gente vai chegar num nível assim que a gente vai estar um pouco mais tranquilo em relação a isso, porque vamos ter evoluído bastante. É claro que a evolução é constante, mas assim, questão de estarmos com a consciência tranquila de que, sabendo que a consciência coletiva sobre a prevenção está melhorando. Então, assim, até essa questão da entrega, a gente normalmente termina o projeto, entrega, Tem alguns casos que eu ainda prefiro sentar com ele, abrir os memoriais, falar, olha, isso aqui é para isso aqui é para aquilo. Então, quando você for fazer treinamento da brigada é assim, quando você for instalar é assado. A gente não tem tempo para explicar o projeto inteiro para todo mundo, mas tem casos que a gente acha interessante fazer isso, importante até para nossa responsabilidade ficar com a consciência tranquila, né? Então, eu acredito que é uma coisa bem importante, sim. E, com certeza, aqui no Brasil, estamos atrasados em relação aos outros países, mas essa questão da Kiss, essa tragédia despertou um interesse, sim. Agora, com esses 10 anos do acontecimento, o pessoal voltou a lembrar que isso aconteceu. Então, voltou a prestar atenção nas coisas e até pra gente mesmo, assim, usar isso para defender a nossa causa, né? Usar isso para conversar com os clientes, para ter um exemplo para mostrar, porque às vezes para eles é muito abstrato tudo isso.
Então, a gente pode mostrar as consequências através desse exemplo, né? Que hoje está tão visível para todo mundo. O fato dele ter ido pra Netflix ajuda muito, né? Ajuda muito. Porque todo mundo assiste, todo mundo... Tem cliente que mandou o WhatsApp mesmo que você falou, nossa, assisti, tô preocupado, minha porta fica fechada, vou abrir. Exato. Então, trouxe um nível de consciência que vai além do que a gente falando, né? Porque é aquela velha história, santo de casa não faz milagre. Então, nós falando ali, tá bom, aqui não acontece. Mas a hora que eles viram aquilo, acho que sentiram, né, todas as emoções que aquela série passa, isso vai ajudar muito, trouxe à tona todo esse assunto novamente, né? Acho que vai ser um ano, assim, de muita reflexão, de muita consciência pensando nisso. Mas, de novo, né, volta muito que os profissionais, quem tá aqui desse lado, também saiba levar isso pro cliente, né? Porque também, o que eu sempre falo, muitas vezes a gente entende o posicionamento dos clientes porque eles chegam com algumas histórias de um histórico que ele tem de contratação péssimo. Então, para ele já acha que projeto é qualquer um faz, que engenheiro é tudo ruim, que todo mundo dá calote. Então, tem que cuidar. Eu acho que essa consciência, ela começa aqui do nosso lado como profissionais, como responsáveis técnicos, que a partir daqui a gente consegue ir levando aos poucos para população em geral, né? Com certeza. E cada um pode fazer a sua parte, né? Então, a gente está aqui fazendo a nossa parte como projetistas e cada um que está assistindo, está começando agora na carreira, já tem a oportunidade de estar assistindo conteúdos melhores. A gente sempre vê os conteúdos que a reposta, que são sensacionais, ajudam muito. Então, assim, já começar de um jeito certo e até quem não trabalha na área, mas, assim, trabalha num edifício de escritórios ou mora num edifício residencial, não custa cutucar para ver se está tudo funcionando, falar com o síndico, como é que funciona o sistema? Vamos fazer um treinamento básico? Sabe, a consciência coletiva mesmo. Você, onde você mora, tem medidas de prevenção? Você sabe usar? Se você precisar? Ou tá lá só de bonito, às vezes até a plantinha tá escondendo o extintor lá porque o pessoal acha feio, né? Então é uma consciência coletiva. Acontece muito. No Instagram, às vezes eu posto coisas que eu encontro no meu prédio, né? Eu falo, tô chegando em casa, porta corta-fogo tá aberta. Tô saindo, o extintor tá servindo de pendurico da cortina. E é muito legal, porque isso, por mais, lógico, eu trabalho com você, eu trabalho com Prev, você trabalha com Prev, então a gente sabe como funciona, a gente olha já. Mas tem muita gente que não tem noção. Então, várias vezes eu posto, não pode ficar aberta. Eu coloquei um amaciante lá pra segurar. Então, eu vejo que a gente explicando isso, trazendo isso, né, é o que vai elevando. Porque muitas vezes, realmente, faz sem saber. Mas a gente explicando. Então, às vezes, você tá aí no seu prédio, foi andar nos andares e viu que as portas estão abertas. Cara, chama o síndico. Às vezes não é por mal. Às vezes ele também não sabe. Às vezes o pessoal do prédio não sabe. E vai muito nós falarmos isso, nós levarmos isso para a sociedade, explicando a importância de uma porta estar fechada, de um extintor estar desobstruído, de um hidrante ter tido manutenção, sei lá, uma central de gás sem vazamento. São coisas tão óbvias, né? Mas que o óbvio precisa ser dito. Com certeza. Às vezes para nós é óbvio, né? Mas a pessoa que nunca mexeu com isso na vida não sabe nem que aquilo se chama uma central de gás, isso é a casinha lá do gás, e enfim, né? Então é a mesma coisa que uma pessoa de direito começa a falar comigo no linguajar deles, eu fico boiando. Porque são realidades diferentes, né? Então, às vezes para nós é muito óbvio, mas a gente trazendo essa cultura para as pessoas que não trabalham com isso no dia a dia, para trazer o conhecimento, para mostrar que como é que tem que funcionar aquilo, que não é só de enfeite, que não é só porque é obrigatório, que é para utilizar mesmo e é para utilizar da forma correta. Quando a gente comenta, né, do impacto que a KISS trouxe, aqui no Paraná a gente já tinha norma, né? A KISS foi em 2013, nossa norma foi atualizada em 2012, porém ela existia, mas ela não era tão cobrada, né? Ela era levada assim, ok. Com a KISS, ela começou a ser muito cobrada e muitas coisas começaram a ser olhadas com um olhar mais crítico. Quais medidas preventivas você acha que mais sofreram, você acredita, né, que mais sofreram impactos depois da KISS? Bom, eu acho que principalmente a parte de saídas de emergência em si, tanto que a NPT 11 veio aprimorando, ano passado já veio uma nova alteração, o controle de materiais de acabamento e revestimento, com certeza, antes de 2012 ele não existia aqui no Paraná dentro das normas, depois começou a surgir e agora eu tenho visto esse ano muita gente me perguntando em relação à questão de cobrança de ART de execução de materiais de acabamento e revestimento, que antes o bombeiro não pedia e está previsto em norma e eles começaram a pedir. Então, essa fiscalização em relação ao controle
de acabamentos ali pra gente não utilizar materiais inflamáveis ou, enfim, seguir aquilo que tá dentro da norma, né? E a questão de controle de fumaça também. Eu confesso que até um tempo atrás eu não tinha pego nenhuma obra que precisasse de controle de fumaça. E do ano passado para cá começou a brotar umas obras assim que não tinha jeito, eu acabava caindo lá. Então o controle de fumaça também é uma coisa que veio surgindo depois. Eu acho que essas 3 são as principais medidas. Acredito que foram as que mais sofreram impacto, justamente, né, porque a saída de emergência, a gente tinha muita gente no mesmo local para ser por uma única porta, então veio todas essas questões de mais de uma porta, portas em sentidos contrários, né, com uma distância de 10 metros entre elas. E o controle de material de acabamento é uma medida que veio muito forte. Agora, né, tem toda essa questão da RT, como você comentou. Porém, eu sinto muita dificuldade quando eu tenho que lidar com isso, porque não tem onde encontrar. Quando a gente pega uma obra que está sendo construída, beleza, a gente pede para o fabricante, para o fornecedor, entregar todo um laudo técnico. Mas uma obra que está pronta, como que você vai fazer, né? Normalmente não tem muito o que a gente fazer. Então, a gente sempre orienta, tinta anti-chama. Então, eu acredito que esses assuntos, eles vieram muito, mas eu acredito que até os próprios fabricantes, eles começaram a ter mais cuidado no que eles estavam ofertando, né? Então, aqui na nossa ponta, ainda acabou tendo que mais cuidar com o que vai colocar e orientar para que tenha toda a tinta anti-chama, todos os materiais que se tornem combustíveis, né? E até nas obras novas, por mais que a gente coloque em projeto, infelizmente tem alguns construtores, alguns executores que fazem de conta que aquilo não existe. A gente já teve casos assim da gente entregar o projeto, falar das medidas de segurança e tal, mas o executor não tomou cuidado na hora de comprar. Comprou o que o arquiteto queria ali e pronto. Que eram umas decorações de madeira no teto, tanana. Chegou o vistoriador e pediu a RT, de controle de material de acabamento. Daí o executor veio falar comigo. Eu falei, olha, quem tem que emitir essa RT de execução é você. Quem executou foi você. Eu te passei as orientações que tinha que ser assim, assim, assado. Daí ele falou, vixe, mas eu acho que esse material não é. Daí eu falei, e agora? So sorry. Aí vamos lá, daí tiveram que tirar tudo, pintar com tinta anti-chama, foi um transtorno gigantesco, mas agora ele já sabe pra próxima, né? Aprendeu. Que tem que tomar cuidado com isso. E tem que ter esse cuidado, né? Por mais que, é bonito, que fofo, que legal, mas, gente, e o risco? E o perigo disso? A gente teve uma obra que, também, o arquiteto tinha colocado umas cordas que passava de um lado pro outro, assim, no restaurante. Eu falei, tá, pode pôr? Eu falei, pode. Eu falei, ou você encontra uma corda em combustível, ou você compra uma corda e torna ela em combustível. Daí, não, mas eu vou gastar muito. Esse é o ponto. Porque você imagina, né? Vai pegar fogo, aí você pega na corda, ela leva pra todo lado, espalha e pinga. Então, é muito fácil de alastrar. Então, eu acho que esses pontos, né, que você comentou, que foram os que a gente teve evolução com a Kiss, eles vieram muito forte. A saída de emergência, acredito que está bem resolvido, né? A partir de agora, acho que vai só aprimorar e melhorar. Mas o controle de material de acabamento ainda é um assunto que precisa ser estudado com mais cautela, né? Porque nós não temos material suficiente, tem pouquíssimos estudos sobre isso. Tem poucos, e até para você conseguir laudo dos fabricantes, muitas vezes é difícil, né? Então... e eu acho que tem, sei lá, 2 ou 3 laboratórios que fazem a análise, caso você precise. Então, assim, ainda é um assunto recente. Porém, por mais, Renata, é muito difícil lidar com isso. Realmente, é bem complicado. Mas, por mais que seja um assunto que a gente ainda está buscando conhecimento, poxa, tem como orientar, passar uma tinta, entender como é que funciona a tinta anti-chama, evitar de colocar, tá com dúvida, não coloca madeira, coloca outra coisa. Tem tanta cerâmica hoje que imita madeira e fica tão bonita. Então, existem várias maneiras de a gente evitar, né, esse alastramento. Com certeza. E daí, assim, a gente vai aos poucos disseminando essa cultura de que precisa, que o controle de materiais de acabamento é uma coisa invisível aos olhos, digamos assim, né? Então, é uma coisa que, às vezes, o pessoal não toma muito cuidado porque não vê a princípio, né? As medidas de segurança de combate é tudo sinalizado com vermelho. Os olhos, assim, fica tudo, né? Agora, o controle de materiais é algo que não fica perceptível, mas que, como a gente viu na série da Kiss, espalha o fogo muito rápido. Então, é uma medida muito importante e que, aos poucos, a gente vai ter que ir se adaptando a ela melhor e melhor ainda, né? Exato, e não só de se alastrar, você até citou da Kiss, eu lembrei, mas, por exemplo, até a série mostra muito que as pessoas, elas morreram
por conta do produto que tinha. Sim. Não foi nem só uma questão de fumaça. Então, é cuidar com isso, né? Às vezes, visivelmente, nossa, é uma espuma tão tranquilinha, é um negócio tão de boa. Mas, peraí, vamos entender o que tem. Por isso que obras que já existem, beleza, a gente entende a complexibilidade, mas obras que são novas, tem como ir atrás do fabricante e exigir. E oriente o seu cliente. Se o fabricante não consegue emitir um laudo, se o fabricante não consegue dar uma orientação, troca de fabricante. Porque se eu ficar naquele ali só porque ele é mais barato, poxa, quem que vai responder por esse material que tem? Quem que vai responder pelo que está sendo entregue e sendo colocado dentro da obra, né? E a gente vendo parece uma coisa tão absurda, né? Aquelas pessoas morreram intoxicadas, morreram envenenadas. E quem que vai dizer que dentro daquela espuma ia ter isso? Mesmo gás que utilizavam nas câmaras para matar os judeus. Então, assim, é uma consciência que a gente torna coletiva de uma coisa que ninguém fazia ideia, né? Que tem que tomar cuidado. Su, muito obrigada. Eu que agradeço. Muito feliz com a sua participação. Foi muito legal trazer um pouco esse assunto. A ideia de convidar a Su foi justamente por ser uma pessoa que trabalha na área, então ela tem esse conhecimento técnico, ela vive isso também, da mesma forma que eu. O escritório dela é só prévia também, mas puxa hidráulica, né? A gente trabalha com prévia e com hidráulica também, os dois juntos. Mas ainda assim, é uma pessoa que está posicionada dentro da prevenção contra incêndio. Então, conhece, vive essa didática, né, essa dinâmica da PREV. E por isso eu convidei ela, para que ela conseguisse trazer essa consciência que a Boate Kiss trouxe. E, mais uma vez, né, a gente deixar muito claro que essa consciência começa com nós aqui na ponta, que são os projetistas. Com cada um de nós, e que a gente pode estar sempre disseminando cada vez mais essa cultura da prevenção, né? Su, muito obrigada. Vou te chamar mais vezes para conteúdos técnicos. Sempre aqui. Tchau, pessoal. Tchau, tchau.